Boa noite, Fernanda. Oi, vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, hoje a gente vai ter aula, né? Teoricamente são duas aulas que temos, não é isso? E vai ser essa semana e a outra. Então, eu resolvi dar esse conteúdo para vocês. Passei no grupo aí de Zap. Esse conteúdo é sobre nutrição clínica e dietoterapia nas doenças renais. Essa aula, embora tenha 20 slides, né, são poucos slides, mas na maioria das vezes eu não consigo concluir em uma única aula. Se a gente conseguir, ótimo, se não, vai ser necessária essa e outra aula, tá? Como doença renal ela é muito minuciosa, então eu geralmente dou essa aula bem devagar, né, para que vocês possam entender direitinho, tá bom? Então, vamos lá, vou começar hoje. A respeito das notas das provas, eu já corrigi, sendo que o portal, né, o sistema meu, deu um problema. Eu já acionei o TI, estou aguardando eles ajeitarem para poder fazer o lançamento, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre as doenças renais, né? Então, antes da gente começar a falar da dietoterapia, eu geralmente preciso fazer uma revisão de outros conteúdos, né? Da parte de anatomia, da parte de fisiologia. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da estrutura e da anatomia da, do aparelho, vamos dizer assim, o aparelho não, né? Dos rins, né? Então, a gente vai ver agora a anatomia renal. Então, a gente consegue ver por essa imagem que o rim, ele é um órgão, né, que fica localizado na região retroperitoneal, nessa região aqui entre o tórax, né, e o abdômen, e ele possui um formato que se assemelha muito a um grão de feijão, tá? Esses rins, né, que na verdade a gente tem dois, eles se encontram acima da linha da cintura, que a gente pode ver aqui através desse pontilhado, tá? Então, eles estão localizados acima da linha da cintura, né? E ele pesa, em média, 150 gramas, cada um dos rins, e está dividido em duas regiões, tá? A região cortical e a região medular, que é o córtex e a medula. Vocês viram isso na parte de anatomia? Chegaram a ver direitinho o rim, a estrutura anatômica na peça? Ou não? Vocês compreenderem isso que eu estou falando. Hein, pessoal? Boa noite. Boa noite. Eu vou continuar, tá? Então, vamos lá. Essas regiões do rim, a gente tem, a partir, né, dessa imagem mais ampliada aqui, olhando por meio desse corte, a gente vê que a região do córtex é essa área mais externa do rim, né? Que é num tom rosa, tá? Então, a região cortical ou córtex renal, ele é localizado nessa parte mais externa do rim. Já a região medular é essa parte mais interna, tá? Onde a gente consegue ver essa parte aqui de coloração avermelhada, tá? Toda a região mais interna é a parte interna do rim, a gente chama de medula renal, certo? Por que é importante a gente saber essa nomenclatura, né? Essa divisão entre córtex e medula? Porque no córtex, córtex do rim que estão localizados os glomérulos, tá? Que a gente vai estudar mais para frente, tá? Num próximo slide. É onde estão localizados os glomérulos, o túbulo contorcido proximal e a parte distal do túbulo contorcido.
Essas estruturas aqui, elas fazem parte, né, da estrutura do néfron, que a gente vai estudar detalhadamente mais à frente. Então, é importante vocês se localizarem aí, nesse rim, que nessa região mais externa do rim se encontram os glomérulos, o túbulo contorcido proximal e a parte distal do túbulo contorcido, certo? E o néfron vai ser a estrutura, né, que vai ser responsável pela filtração, tá? Do nosso sangue para a formação da urina, que a gente vai estudar mais detalhadamente. E na região da medula, nessa parte mais interna da medula. Nessa região mais interna, está presente a alça de Henle e os ductos coletores, por onde vai passar a urina, né? Onde vai desembocar a urina para que seja excretada para a uretra, né? Ela seja encaminhada para a bexiga e tudo mais, tá? Então, nessa região cortical, a gente encontra 3 estruturas: o glomérulo, túbulo contorcido proximal e o distal. E na parte mais interna do rim, a gente vai encontrar a alça de Henle e os ductos coletores, tá certo? Então, a filtração do sangue para a formação da urina, ela começa da parte mais externa, tá? O sangue, ele vai passar por essa parte mais externa aqui, e na parte mais interna é que se tem a urina mais concentrada, para que ela possa ser excretada por esse canal aqui, ó, que a gente chama de uretra, tá? Uretra, tá bom? Então, dos rins, a gente tem, né, ainda falando da anatomia, uma artéria, né, que é por onde entra o sangue, e uma veia, tá certo? Por onde sai o sangue, tá certo? Então, todo aquele sangue, né, que entra para ser filtrado, ele é conduzido por essa artéria renal, tá joia? E aí, gente, nessa imagem ainda que eu mostro aqui para vocês, a gente dá um corte, né, esse corte aqui que eu dei aqui, triangular, e a gente vai ampliar esse corte aqui embaixo, tá? Então, nesse cortezinho aqui embaixo, é exatamente a posição que eu dou esse corte aqui, tá? Então, ampliando esse corte, a gente vai ter essa imagenzinha aqui embaixo, certo? Uma parte do córtex e a parte da região medular, que é essa mais escura, tá? Nessa parte externa, né, que é a parte do córtex medular, é exatamente onde a gente tem a localização dos glomérulos, do túbulo contorcido proximal e do distal, tá? E na parte mais interna, que é na medula, a gente consegue observar a alça de Henle. Tudo bem que está bem pequenininho, mas a gente vai ver essa imagem mais ampliada. A gente consegue observar a alça de Henle e os ductos coletores aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma pergunta que geralmente a gente precisa ter em mente, né? Que pode cair em provas de concurso, é uma pergunta muito básica, né? Qual é a unidade funcional dos rins? Então, a unidade funcional do rim é o néfron, tá? O néfron é uma estrutura que é constituída por todas essas que eu falei para vocês, pelos glomérulos, túbulos contorcidos, proximal e distal, alça de Henle e ductos coletores. Então, o néfron, ele é constituído, ele é formado por todas essas estruturas da região cortical e medular, tá? Que é exatamente o que aparece aqui nessa figurinha aqui embaixo. A gente tem a foto aqui de 2 néfrons, um do lado do outro, tá certo? Então, qual a unidade funcional do rim? É o néfron, tá? Então, dando um cortezinho, aliás, ampliando essa foto aqui embaixo, né? A gente tem aqui a foto de 2 néfrons, tá? Um néfron aqui do lado esquerdo, tá? E um néfron aqui do lado
direito da tela, tá certo? Deu para vocês compreenderem, se localizar um pouquinho nessa explicação aí anatômica? Fernanda, o conteúdo não está aparecendo para mim, não. Não? Não. Está aparecendo uma tela preta escrito não é possível exibir conteúdo. Ué, por quê? Tá aparecendo para os outros? Para mim tá aparecendo. Então, Manu, sai e entra novamente. Vou fazer isso. Tá, eu vou dar uma esperadinha aqui. Tá. Então, gente, só recapitulando, vocês conseguiram se localizar aí, entender o que é um néfron? O néfron é essa estruturinha aqui, ó, que é formada pelos glomérulos, que é essa parte vermelhinha aqui, túbulo contorcido proximal, tá? Que vem logo depois do glomérulo, a alça de Henle, que é em formato de uma alça mesmo, nessa partezinha mais estreitada, mais fininha. Logo em seguida, a alça de Henle vem o tubo contorcido distal. Então, né, ele vai terminar aqui, ó, no tubo contorcido. Fernanda, eu não estou escutando nada. Não tá escutando Não sei se está nada? dando interferência. Tá falhando. Eu também. Agora não. É a internet, gente. A minha tá funcionando aqui. Entra e sai de novo. Fernanda, voltou a tela para mim. Voltou? Voltou. Tá, joia. Então, quem tá com problema, entra e sai de novo que eu vou esperar. Agora melhorou. Eu acho que tinha muito áudio ligado. Gente, desliguem os áudios de vocês aí. Deixa eu ver que tem alguém me pedindo para entrar aqui. Ah, não. O Sérgio não tá conseguindo entrar. Então, vamos lá. Então, eu estava falando aqui, né, dessa unidade funcional do rim, que é o néfron. O néfron, ele é constituído pelos glomérulos, que é essa partezinha avermelhada aqui, que parece um capilarzinho, é cheio de capilares, né, que parece um novelo de lã, né? E depois dos glomérulos vem o túbulo contorcido proximal, que esse é emaranhado aqui, ó, de túbulo, que ele é contorcido mesmo. Vem a alça de Henle, depois do túbulo contorcido proximal, né? A alça de Henle, que é essa parte mais estreita. Depois o túbulo contorcido distal, para finalizar no ducto coletor, tá? Esse ducto coletor, ele é comum, né? Ele está sendo comum para dois néfrons aqui, tá? Um néfron na parte esquerda e um néfron na parte direita, tá? Certo, gente? Então, vou continuar. Então, essa linha que eu coloquei, que eu passei aqui, essa linha fictícia, tá? É para mostrar para vocês que essa parte de cima aqui, ó, que abrange os glomérulos, o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal, tá? Eles se localizam na parte do córtex, a parte mais externa do rim. E essa partezinha aqui, ó, formada pela alça de Henle e os ductos coletores, ela fica na parte mais interna do rim, que é na medula, a região mais escura, tá certo? Então, gente, falando especificamente sobre o néfron, né? Que o néfron a gente já falou que é a unidade funcional, né? Do rim. E, só para a gente ter uma noção, cada rim nosso, ele possui aproximadamente 1 milhão de néfrons funcionando, certo? Então, teoricamente, né, nós temos aproximadamente 2 milhões de néfrons, tá? E cada néfron, cada estrutura dessa, né, que a gente chama de néfron, ele funciona independentemente, ou seja, se um parar de funcionar, o outro vai continuar trabalhando independente do problema que acontecer com o outro néfron, certo? E a importância desse néfron, né,
para os rins é que eles são os grandes responsáveis por fazer a filtração do nosso sangue, tá? Então, vai se filtrar tudo que é interessante para o nosso corpo. Então, esse néfron, ele vai filtrar o sangue, vai deixar que passe o que não é desejável para o nosso corpo, para que seja eliminado pela urina. E o que é interessante, ele vai reabsorver, tá? E vai devolver para o nosso corpo, tá? Então, essa é a grande contribuição, o grande papel do néfron, tá? Realizar a filtração do nosso sangue, deixando ir embora aquilo que não é desejável, né? Que não se acumule no nosso corpo, e filtrando, reabsorvendo, na verdade, aquilo que é importante para o nosso corpo, tá? Então, os néfrons, eles contribuem para a formação da urina final, tá? E eles estão sob o controle e coordenação, né, de formas similares. Então, eles funcionam, vamos dizer assim, todos ao mesmo tempo e coordenadamente, tá? Então, eles trabalham ao mesmo tempo, cada um desses néfrons, certo? Então, aqui eu dei um cortezinho, né? Eu selecionei um néfron, tá? E esse néfron, ele é constituído de várias estruturas, como a gente já citou anteriormente, tá? Então, aqui, iniciando, a gente tem uma cápsula, né? Como se fosse um envoltório que vai circular os glomérulos, tá? Que é uma rede de capilares, tá? Então, essa cápsula, né, que envolve esses capilares, recebe o nome de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, certo? Então, é uma estrutura que vai envolver esses glomérulos. É uma estrutura externa que vai circular, né, esses glomérulos, certo? Logo em seguida, a gente tem os glomérulos, que é, na verdade, uma rede de capilares, tá? De estruturas por onde chega o sangue, que vai sofrer o processo de filtração, tá? E por onde vai sair, né, aquilo que foi reabsorvido, tá? Então, tem uma artéria que entra, né, nesse néfron, né, nesse capilar, e tem uma que sai, tá? Então, o glomérulo é uma estrutura enovelada, constituída por uma série de capilares, né, por onde chega o sangue a ser filtrado, certo? E depois retorna para o corpo, né, aquilo que necessita que permaneça no corpo, tá? Então, esse glomérulo ele tem uma arteríola aferente, né, por onde entra o sangue, e uma arteríola eferente, por onde sai o sangue conduzindo as substâncias que são devolvidas para o nosso corpo, tá? Que são interessantes para o nosso corpo, tá? Logo depois desse glomérulo vem uma estrutura de túbulo, né? Um túbulo que é contorcido e por isso ele recebe o nome de túbulo ou tubo contorcido proximal, porque ele está próximo, né, do glomérulo, tá? Seguindo esse túbulo contorcido proximal, a gente vem a chegar numa estrutura mais estreitada, mais estenosada, né, mais fininha, mais delgada. Isso tudo é similar, né? São todos sinônimos, né? Sinônimos. Então, essa estrutura recebe o nome de alça de Henle, tá? Logo depois dessa alça de Henle, ou a alça do néfron, a gente também observa uma estrutura contorcida, tá? Que recebe o nome de túbulo contorcido
distal, ou tubo contorcido distal, tá? Porque ele está mais distante aqui do glomérulo, certo? E, por fim, esse túbulo contorcido distal, ele vai desembocar, né, nesse ducto aqui, em outro tubo, que recebe o nome de túbulo coletor ou ducto coletor. São todos sinônimos, certo, gente? E aí, vocês conseguiram entender a estrutura do néfron? Cada uma das estruturas do néfron? Deu para entender direitinho, pessoal? Me respondam, que eu vou passar. Gente, estou falando para as paredes. Deu sim, Fernanda, para entender. Eu entendi. Então, eu vou continuar, tá? Então, dando continuidade, eu falei para vocês que o néfron, ele é uma unidade, é a unidade funcional do rim, tá? O que significa dizer isso? Que é a menor partícula, vamos dizer assim, né? A menor estrutura que forma o rim. É um néfron, tá? E a gente sabe que os rins, eles são constituídos, cada um deles, por cerca de 1 milhão de néfrons, tá? Então, a unidade funcional do rim é o néfron. E a gente apresenta, em média, 2 milhões de néfrons, porque a gente possui 2 rins, certo? E aí, a pergunta para vocês: qual seria a função do rim? Durante essa apresentação, né, do néfron, eu já falei uma das suas funções, a que todo mundo conhece, né? Que é a filtração, né, do nosso sangue para que seja produzida a urina. Então, a produção da urina é uma das principais funções do rim. Mas aí eu pergunto para vocês: vocês sabem outras funções que o rim desempenha? Queria ouvir de vocês. Vocês devem ter estudado isso em fisiologia. E aí, pessoal? Alguém pode me responder? Não, né? Acho que é, mas aí o que eu acho é a função do néfron, que é filtrar o sangue e tirar as impurezas. O que serve vira urina. Quer dizer, o que não serve vira urina. Isso, e o que mas serve essa função ele já falou. Qual seria a outra função, você sabe, do nosso rim? Será que ele só tem essa função no corpo? Não sei. Então, vamos aprender, né? Então, aquela pergunta que eu fiz. A única função do rim seria a formação da urina? E aí, a gente responde, claro que não, tá? O rim, ele é um órgão, né, muito importante para o nosso corpo, que além de produzir a urina, ele desempenha inúmeras outras funções, sendo que a mais conhecida por todos nós é a excreção dos produtos residuais do metabolismo, né? Então, aquilo que não serve para o nosso corpo, ele é dado um jeito, né, de ser excretado, né? E uma das formas de se excretar o que não serve para o nosso corpo é sobre a forma de urina, né? E a urina, ela contém uma série de metabólitos que são resíduos do metabolismo do nosso corpo, né? Dentre eles, o metabolismo proteico. Então, as proteínas que a gente ingere, elas são metabolizadas, né? São digeridas, absorvidas, metabolizadas, e o que não presta, né? O que é residual é excretado na urina. E que resíduos são esses? A ureia, o ácido úrico, a creatinina. Então, esses produtos, eles são produtos residuais do metabolismo de quem? Da proteína. Ureia, ácido úrico e creatinina, desculpa. Certo? Uma segunda função do rim é promover o equilíbrio homeostático. O que significa isso? Manter o nosso organismo em homeostase,
manter o nosso corpo em equilíbrio. Isso significa dizer equilíbrio homeostático, tá? Promover o equilíbrio das funções do nosso corpo, tá? E que funções seriam essas, né? O equilíbrio ácido-básico, né? A gente sabe que nosso sangue, ele tem um pH, né? E o pH ideal do nosso sangue gira em torno de 7,35 a 7,45. Então, para manter o nosso pH entre 7,35 a no máximo 7,45, quem ajuda na manutenção desse pH é basicamente o rim e também os pulmões, né? Tem função importante aí nesse equilíbrio ácido-básico, tá? Mas o rim é uma estrutura mega importante, tá? Que ajuda a manter em equilíbrio o nosso pH sanguíneo, para que ele não fique nem ácido e nem tão básico, tá? Um outro tipo de equilíbrio homeostático, né? Seria a pressão arterial. Então, o rim, ele ajuda a controlar a nossa pressão arterial, tá? Por meio de um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema que regula a nossa pressão arterial, ele vai controlar, né, basicamente, a questão da excreção da retenção de íons sódio e de água, tá? Então, o controle da nossa pressão arterial é também feito pelo rim. O rim também, ele equilibra o volume do nosso sangue. É ele também que vai promover um bom controle, né, do nosso volume, do nosso fluxo sanguíneo, por meio da liberação de um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiureico, tá? Esse hormônio, ele é extremamente importante porque ele vai ajudar na retenção de água, tá? E dessa forma ajudando a controlar aí, o volume, né, dentro dos nossos vasos, tá certo? Então, quando a gente fala que o rim, ele atua no equilíbrio homeostático, ele atua nesse equilíbrio exatamente por essas três funções aqui, equilibrando o nosso pH, né? Promovendo o equilíbrio ácido-básico, controlando a nossa pressão arterial e controlando o volume plasmático, certo? Deu para entender? Uma outra função é que o rim, ele é um órgão que também secreta hormônios, tá? E aí, que hormônio é esse? A eritropoetina, tá? Esse eritropoetina é um hormônio produzido pelos nossos rins que vão ajudar na produção dos eritrócitos. O que são eritrócitos? São as nossas células vermelhas, as hemácias. Então, vocês sabiam que os grandes responsáveis pela produção dos eritrócitos, né, tem a ver com o nosso rim? Seria o nosso rim? O nosso rim, ele vai secretar um hormônio que é extremamente importante para ajudar na produção das nossas hemácias. Então, isso significa dizer o quê? Que se a pessoa, ela não tem o rim funcionando adequadamente, ela vai ter comprometimento na formação da urina, ela pode ter um desequilíbrio ácido-básico, né, comprometendo o nosso pH sanguíneo. Ele vai ter problemas na pressão arterial, vai ter problemas no nosso volume plasmático, né, no nosso volume sanguíneo. As pessoas também que têm problema nos rins, elas podem se tornar anêmicas, tá? Porque se o rim não funciona bem, ele não produz a eritropoetina, que consequentemente não ajuda na produção das células vermelhas, das hemácias, né? E com hemácias reduzidas, o indivíduo desenvolve
a anemia, tá? Uma outra função importante do nosso rim é ajudar na conversão da vitamina D, na sua forma inativa para a sua forma ativa. Então, aquela história, né? Vitamina D, todo mundo precisa, e as recomendações para que haja produção dessa vitamina é se expor ao sol, né? E o que tem a ver o sol com a produção da vitamina D com o rim? O sol, né, os raios ultravioletas, eles vão penetrar, né, na nossa pele e vão ativar, né, vão ajudar na ativação, na conversão da vitamina D da sua forma inativa para a forma ativa. E essa conversão vai acontecer aonde? No rim, tá? Então, o rim é o grande responsável por ajudar a converter, a fazer esse processo de conversão, tá? Mas a produção, logicamente, depende, né? Essa ativação também depende da exposição solar, tá? O rim também, ele atua na produção da carnitina. A carnitina é extremamente importante para ajudar no transporte dos ácidos graxos, né, para as mitocôndrias. Esses ácidos graxos que a gente consome ou que são liberados pelo nosso corpo, né, pela quebra do tecido adiposo, eles serão, né, transportados para as mitocôndrias, que são organelas encontradas no citoplasma, dentro das células. Então, esses ácidos graxos, quando são transportados lá para a mitocôndria, o grande papel, né, vai ser a produção de energia. E isso só é possível por conta da carnitina. A carnitina é que vai ajudar, né, nesse processo de conversão dos ácidos graxos em ATP, que é energia, tá? E quem produz a carnitina para que seja possível essa conversão de gordura em energia? Quem produz é o fígado. O fígado não, o rim. O rim vai produzir a carnitina, que é uma substância, né, um produto, né, extremamente importante a ajudar na conversão aí, ó, do ácido graxo, né, em energia, né? A carnitina, na verdade, ela vai ajudar no transporte, né? Vai transportar a gordura, né, que está circulando no sangue para o interior das mitocôndrias. E nesse transporte aí, o rim tem um papel fundamental, porque ele produz a substância que vai ajudar nesse transporte, tá? E essa energia, né, que será produzida só vai ser possível se o rim estiver em bom funcionamento, para fornecer essa carnitina, tá? Uma outra função do rim é que ele atua na degradação e no catabolismo, né? Degradação e no catabolismo de diversos hormônios, tá? Como a insulina, o glucagon, o GH, que é o hormônio de crescimento, tá? E também o rim ele atua na degradação de uma série de medicamentos, tá? Então, é o seguinte, o hormônio, por exemplo, esses hormônios, insulina, glucagon, hormônio do crescimento, são produzidos pelo nosso corpo, né, para terem determinadas funções. Depois que eles executam, né, desempenham as suas funções, o que vai acontecer com esses hormônios? Eles são encaminhados, né, eles vão ser encaminhados lá para o rim, e o rim vai degradar, ou seja, vai quebrar, vai destruir esses hormônios para que eles possam ser eliminados, não fiquem concentrados, né, no nosso sangue. Da mesma forma, os medicamentos. Diversos medicamentos são eliminados do nosso corpo pelo rim. Então, quem é que vai fazer essa função de degradar, né, de quebrar esses medicamentos aí?
em fazer com que eles sejam excretados, né? O rim, tá? Então, vocês vejam, eu dei 6 funções aqui dos rins, né? Vejam como o rim, ele é extremamente importante. E daí vocês conseguem fazer uma assimilação. Aquelas pessoas que necessitam fazer hemodiálise, aquelas pessoas que fazem, né? Chegam por fim no estágio de ter que fazer um transplante renal, elas precisam, né, dessas formas alternativas, né, para que elas possam desempenhar essas funções. Então, um paciente que é renal crônico, como é que a gente fala, né, um paciente que tem um problema nos rins crônico, ela vai ter todos esses problemas. Ela vai ter dificuldade para excretar a urina, consequentemente, vai ter acúmulo desses compostos no sangue, então vai ter ureia elevada, ácido úrico elevado, creatinina elevado. Ele vai ter um desequilíbrio homeostático, ou seja, o pH sanguíneo dele pode ficar extremamente ácido. A pressão arterial, ela é elevada, porque ele não vai conseguir eliminar o sódio, ele vai reter o sódio, além do sódio, ele vai reter líquido, né? Porque o rim, ele também elimina líquido, né? Elimina água, tá? Então, ele vai reter água, vai reter sódio, né? Então, o indivíduo vai ter elevação da pressão por conta disso. Ele vai ter uma diminuição da secreção da eritropoetina e, como consequência, o indivíduo vai desenvolver anemia, tá? Ele pode ter deficiência de vitamina D, exatamente porque não vai ter a conversão da forma inativa para a forma ativa da vitamina D. Ele pode ter uma fadiga, né, que é um cansaço extenso, né, pode se sentir mais cansado esse paciente, porque ele não vai ter a produção de energia feita, né, por meio dessa mitocôndria aqui, porque o rim não vai sintetizar a carnitina, que vai ajudar no transporte dos ácidos graxos para a mitocôndria, e ele também não vai eliminar de maneira adequada os medicamentos, né? Então, os medicamentos eles podem se acumular no corpo e serem tóxicos, e também não vai ter uma eliminação adequada, uma degradação adequada desses hormônios aqui, tá? Então, veja quantos problemas o paciente renal crônico ele pode desenvolver, tá? Então, por isso que o rim é um órgão extremamente importante. Quando o rim para, o paciente precisa para ou diminui a sua função, o paciente precisa, a depender de quão grave esteja o quão comprometido esteja esse rim, o paciente precisará fazer hemodiálise para poder sobreviver. E dependendo da situação, um transplante, tá? Ser submetido a um transplante, tá? Então, gente, como é que acontece o processo de formação da urina, né? Aqui, mais uma vez falando para vocês, a gente tem a foto, né, da estrutura do néfron, sendo que agora visto de um outro ponto de vista, né? A foto que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, ela estava na posição vertical, tá? Esse glomérulo estava para cima, tá? Agora a gente está vendo o glomérulozinho, né? Deitado, né? O néfron deitado na posição horizontal, tá? E aí a gente vai acompanhar etapa por etapa do processo da formação da urina. Como é que a urina ela é formada? Então vamos acompanhar. Em primeiro lugar, o sangue, né, repleto de substâncias, né, carregado de substâncias, né, de produtos do nosso metabólitos, né, do nosso corpo, ele entra, esse sangue, pela arteríola aferente, que é essa daqui de baixo, tá? Então, ela entra pela arteríola aferente, tá? Que nessa foto tá ilustrada aqui embaixo, tá?
Então, o sangue vem pela arteríola aferente, né? E chega nesse enovelados de capilares, que é o que a gente chama de glomérulo, tá? Então, quando o sangue chega aqui nesse emaranhado, vai haver a primeira etapa no processo da formação da urina, tá? Que é a produção do ultrafiltrado glomerular. Então, chega aqui, né, por meio dessa arteríola aferente, muito sangue, né, um volume muito grande, tá? De sangue. E essa cápsula, né, que é a cápsula de Bowman, ela vai atuar como uma membrana, permitindo a passagem de um ultrafiltrado, tá? O ultrafiltrado glomerular, tá? Então, cerca de 180 litros de ultrafiltrado é produzido por dia. Então, essa cápsula que atua como uma membrana, ele vai deixar passar para o túbulo contorcido proximal 180 litros, né, de ultrafiltrado, tá? Esse ultrafiltrado, ele é composto, né, de água e pequenos solutos, como exemplo da ureia. Então, 180 litros de ultrafiltrado conseguem passar por essa membrana, né? E dentre as substâncias que passam aqui é água e alguns solutos, dentre eles a ureia, certo? Então, a primeira etapa da formação da urina é a filtração glomerular, que é representada em azul, tá? Eu destaquei aqui para vocês de azul, tá? E quem é a grande responsável pela filtração glomerular? Essa cápsula de Bowman, que atua como uma membrana, permitindo a passagem de água e de pequenos solutos, né? A exemplo da ureia. E essa água, esses pequenos solutos, giram em torno de 180 litros, né, de ultrafiltrado produzido por dia, tá? Então, depois dessa primeira etapa, que é a filtração glomerular, esse ultrafiltrado, ele vai entrar, né, no túbulo contorcido proximal, tá? Que está destacado aqui em rosa para vocês. Qual a grande função do túbulo contorcido proximal? Esse túbulo, ele vai reabsorver a água que passou, tá? E essa reabsorção, ela acontece em maior quantidade nessa região do néfron, né? Porque a gente estudou que o néfron, ele é dividido em várias regiões, em várias estruturas, tá? Mas a estrutura aonde acontece a maior reabsorção da água é no túbulo contorcido proximal. Então, se eu perguntar para vocês, em que região do néfron acontece a maior reabsorção da água? É no túbulo contorcido proximal, tá? Então, nesse túbulo contorcido, o que vai acontecer? Vai acontecer a reabsorção da água em maior quantidade e a reabsorção de pequenos solutos que o nosso corpo precisa. Ou seja, isso significa dizer que esses solutos, eles não serão excretados na urina, tá? Eles são reabsorvidos, são reaproveitados, tá? Pelo nosso corpo. E que solutos são esses? O sal, o cloro, o potássio, o cálcio e aminoácidos e glicose. Então, teoricamente, o nosso corpo precisa, né, desses produtos, todos esses produtos. Então, todos esses produtos serão reabsorvidos. A água e esses pequenos solutos, como sódio, cloro, potássio e cálcio. E, além deles, aminoácidos e glicose também são reabsorvidas aqui, tá? E retornam para o nosso corpo. Beleza? Seguindo a estrutura do néfron, então, passando por esse túbulo contorcido proximal, a gente vai chegar na alça de Henle, que é essa partezinha aqui destacada
em verde. Na alça de Henle, o que vai acontecer? Vai acontecer também a reabsorção de mais água, tá? Então, a água que ainda passou, né, por esse túbulo contorcido proximal, ela vai cair nessa alça de Henle, ou alça do néfron, né, ou alça nefrítica, e vai ser reabsorvida mais água, tá? Então, a alça de Henle vai também reabsorver ainda mais água e também íons de sódio e cloro. Então, o grande papel da alça de Henle é concentrar mais a urina, tá? Então, se eu perguntar para vocês em que local do néfron ocorre a concentração da urina, e a resposta é alça de Henle. Em qual local do néfron acontece a filtração glomerular? Na cápsula de Bowman. Em qual local do néfron acontece a maior parte da reabsorção da água? É no túbulo contorcido proximal, certo? Dando sequência, o líquido, né, que passa pela alça de Henle, ele vai dar seguimento e vai chegar no túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, né, nesse túbulo aqui, vão ser secretadas, né, substâncias, vamos dizer assim, que vem do corpo, né, daquela artéria que sai do néfron, né, vai ser devolvido aqueles produtos que foram reabsorvidos lá naquela etapa inicial aqui, ó, tá? Então, lembra que a ureia foi reabsorvida, né? Ela passou, na verdade, para cá, e ela pode ter sido reabsorvida, né? Foi devolvida para o nosso corpo. Então, é nessa fase aqui, onde chega, né, o túbulo contorcido distal, é nessa parte aqui que vai ser devolvida, né, algumas substâncias, tá? Como o ácido úrico, a ureia, a amônia. Então, o que foi reabsorvido, né? Deixa eu voltar. O que foi reabsorvido, né, devolvido para o nosso corpo, mas que não serve mais para o nosso corpo, ele é devolvido novamente, né, para esse túbulo contorcido distal, para que seja eliminado, tá? Então, no túbulo contorcido distal é secretado substâncias que não interessam mais o nosso corpo, como o ácido úrico, a ureia e a amônia, tá? E dando sequência, né? E passei de novo. Dando sequência, aquilo que passou pelo túbulo contorcido distal, que a gente destacou aqui em amarelo, vai cair no ducto coletor, tá? Esse ducto coletor, ele tem uma função também extremamente importante, que é reabsorver mais ainda um pouco de água, tá? Então, tudo que saiu do tubo contorcido distal, caiu no ducto coletor, ele vai dar um jeito ainda de reabsorver mais água, tá? E por que é tão importante esse processo de reabsorção de água? Porque se não houvesse essa reabsorção de água, a gente perderia muito líquido do nosso corpo e a gente morreria, né? A gente desidrataria. Então, por isso que o néfron, ele é extremamente importante. Se vocês observarem, em 3 pontos acontecem a reabsorção de água. O primeiro é no túbulo contorcido proximal, depois na alça de Henle e, por fim, no ducto coletor. Sendo que a maior parte de água absorvida é feita no túbulo contorcido proximal, tá? Certo, gente? E aí, por fim, do ducto coletor... Oi. Só um minuto. A Viviane não está conseguindo conectar. Ela falou que ia tentar sair e tentar voltar de novo. Dá uma olhadinha aí. Não tem nada para mim, não. Chamando, não.
Então deve ser a internet dela mesmo. Ela tá desde antes das 7 e não tá conseguindo conectar. Tá bem? Eu até coloquei no chat aí. Eu vi agora que você colocou no chat. Mas é a internet dela, que deve estar ruim, Amém. tá? Então, vamos. Dando sequência aqui, né? Tudo que caiu no ducto coletor, né? De líquido aí, né? Sofre um pouco mais de reabsorção, né? A água, ela é reabsorvida mais um pouco nesse ducto coletor. E o que sobrou, né? Vai embora para que seja eliminado, né? Por meio, né? Do nosso ureter, da bexiga, para que seja eliminado, tá? Então, passando desse ducto coletor, a gente tem a formação da urina, certo? Tá bom, gente? Deu para entender aí direitinho como é que é esse processo de formação da urina? Primeira etapa é a filtração glomerular. A segunda etapa acontece a reabsorção de água, né? E de substâncias úteis para o nosso corpo. Na terceira etapa, que é na alça de Henle. Agora eu não estou te ouvindo, Fernando. Não estou entendendo nada do que você está falando. Está falhando bastante. Mas é aí, a internet de vocês, gente. Eu acho que deve ter mais áudio ligado, aí dá uma interferência. Liga aí, Fernanda, posso te fazer uma pergunta? Pode. É verdade que é mito que o corpo precisa de 2 litros de água por dia? É sim, no mínimo, né? 2 litros de água para a grande maioria das pessoas. Isso é uma regra, né? Mas de maneira geral, mas assim, para cada indivíduo existe uma necessidade específica, né? Porque, por exemplo, a gente tem que levar em consideração o tempo, né? Se o tempo está mais quente, se está mais frio, né? Em tempos mais quentes a gente precisa se hidratar mais. Se é homem, se é mulher, peso, né? A gente tem que levar em consideração o peso da pessoa, a faixa etária. Então, todos esses fatores juntos é que vão determinar a quantidade de água individual para aquela pessoa. Mas existe uma média, tá? Que uma faixa ideal de água que deve ser consumida, de água que eu digo assim, de água não só, de líquidos de maneira geral, né? Não apenas de água, mas de líquidos, que deve ser consumido por dia, de acordo com a faixa etária, tá? Então, deu para entender esse processo de formação da urina, né? Temos 4 etapas: filtração glomerular, reabsorção de água e substâncias úteis, reabsorção de água, né? Com a concentração da urina, que acontece na alça de Henle, e a parte de secreção de substâncias, né? Que não servem mais para o nosso corpo, né? Secreção ou eliminação. E a última etapa, que seria a formação da urina, né? Propriamente dita, né? A eliminação da urina propriamente dita, tá? Então, a partezinha da filtração, reabsorção, eliminação de substâncias, né? Ativas e a concentração aqui de urina, tá? Então, são essas etapas aqui que eu falei para vocês, né? Tem essas 4 aqui. Agora, na sequência, a gente já viu aí qual é a sequência, né? Então, vamos continuar. Só um minutinho, gente. Vou tomar um copo de água para continuar. Só um pouquinho.
Então, gente, vamos voltar aqui. A gente já falou do primeiro mecanismo, né? Que é a formação da urina, que é uma das funções importantes do rim. Uma outra função do rim que a gente viu é o equilíbrio homeostático, né? Por meio do controle da pressão arterial. E aí a gente vai ver como é que o rim ele desempenha esse papel, essa função no controle da pressão arterial, tá? Então vamos ver como é que é esse mecanismo. Tudo começa da seguinte forma. Quando o nosso corpo, né, percebe que há uma diminuição da nossa pressão arterial, o que vai acontecer, né? E esse processo onde a diminuição da pressão arterial vai sinalizar para os nossos rins, né, que algo de errado está acontecendo. Então, a diminuição da pressão arterial Tô te ouvindo não, Fernanda. Eu também não. Eu tô vendo aqui, gente, na reunião, se alguém estiver me ouvindo, eu não vi o nome de Fernanda lá, os participantes. Quando são outros professores, aparece. Ela deve ter caído. Não, tá sim. Tá o nome dela. Eu não achei, não. Tá, Fernanda Gonçalves Santos, é ela, né? Agora tá. Na primeira vez que eu olhei não tava, não. Agora tá de novo. Hum. Mandei mensagem no grupo perguntando se a internet dela caiu. Oi, pessoal. Deu 2 picos de luz aqui. Aqui em casa caiu luz. Desligou tudo. Agora que voltou meu Wi-Fi. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Deixa eu voltar com a aula aqui, tá? Vou carregar a aula aqui. Que doideira. Foi aqui na rua, gente. Caiu a luz. Tomara que não caia, mas... Vamos lá.
Oi, gente. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Vamos lá, continuando. Pronto, gente, voltando. Pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Então vamos continuar? Vamos lá. Tá, então eu tinha falado o seguinte, que a diminuição da pressão, ela dispara uma sinalização para os nossos rins para que ele secrete a renina, que é uma enzima, tá? Eu tinha falado do hormônio, não é hormônio não, gente, é enzima. Essa renina é secretada pelos nossos rins, né? Exatamente para iniciar uma cascata, né? Um sistema que vai finalizar com a elevação da nossa pressão, tá? Então, a renina, essa enzima tão importante que é sintetizada pelos nossos rins, elas vão ser lançadas no sangue, né, pelo rim, e lá no sangue ela vai se encontrar, vamos dizer assim, com o angiotensínogênio, tá? Que é representado por essa sigla, AGT, angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, ela é uma proteína que circula no sangue. Essa proteína é sintetizada pelo fígado. Então, o angiotensinogênio, na presença da renina, que é essa enzima liberada pelos rins, ela vai se converter, né, se transformar na angiotensina 1, tá? Essa angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2. Mas essa conversão da angiotensina 1 à angiotensina 2, ela vai acontecer lá nos nossos pulmões. Lembra que eu falei para vocês que o rim, ele desempenha um papel na homeostase do nosso corpo, né? E que ele tem um papel importantíssimo na manutenção do equilíbrio ácido-base, né? E eu falei também que os pulmões, eles são órgãos, né? Que também participam desse processo do equilíbrio ácido-básico, tá? Então, é no pulmão que vai haver essa conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa conversão, ela só é possível porque no endotélio, né, na parede dos vasos sanguíneos que revestem lá o nosso pulmão, né, que estão nesses capilarezinhos, né, dos nossos pulmões, tem uma enzima chamada de ECA. Essa enzima ECA significa enzima conversora de angiotensina, tá? Então, os nossos pulmões, né, mais precisamente nos vasozinhos, os capilares dos nossos pulmões, vai ter uma enzima, que é a ECA, extremamente importante, que vai ajudar na conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E que raio é angiotensina 2? A angiotensina 2,
ela é extremamente importante porque ela vai atuar diretamente nos nossos vasos sanguíneos, fazendo com que esses vasos sanguíneos se contraiam, né? Então, a angiotensina 2, ela vai ter um papel importantíssimo na vasoconstricção, né? Então, contraindo esses vasos, né, a parede desses vasos, o que é que vai acontecer? Vai haver o aumento da pressão arterial, logicamente, porque a luz desse vaso, ela vai ficar mais estreita, né, com a contração desses vasos. E ela ficando mais estreita, a pressão, né, de resistência do fluxo sanguíneo nessas paredes aqui desses vasos vai aumentar. Então, por isso que há o aumento da pressão arterial, tá? Por conta da vasoconstricção promovida pela angiotensina 2. A angiotensina 2, ela também vai ser extremamente importante porque ela vai agir nas glândulas suprarrenais ou nas adrenais, que são essas glândulas que ficam sobre os rins, tá? Então, a angiotensina 2, ela vai atuar nas glândulas suprarrenais ou nas adrenais, fazendo com que as nossas adrenais liberem um hormônio, que é a aldosterona, tá? Essa aldosterona, ela vai ser extremamente importante para ajudar a reter sal, né? Sódio, vamos dizer assim, mais precisamente. Então, a aldosterona que foi secretada pelas glândulas suprarrenais, elas vão reter, né, sódio no nosso corpo. Então, a retenção desse sódio, né, ele vai fazer também, vai contribuir para que haja o aumento da pressão. Então, o aumento da pressão arterial, né, ela acontece por esses dois mecanismos, por conta da vasoconstricção, né, promovida pela angiotensina 2 e pela liberação da aldosterona, que vai promover a retenção de sódio no nosso corpo, tá? E tudo isso é possível graças aos nossos rins, que liberam a enzima renina para que se inicie todo esse processo, tá? Então, o controle da pressão arterial acontece por esse mecanismo. Tá certo, gente? Deu para capturar aí tudo certinho? Eu vou passar. Sim. Tá, Jóia? Um outro mecanismo aí, gente, que a gente tem para o equilíbrio homeostático é o controle do volume plasmático, tá? Então, nossos rins, eles vão controlar a nossa pressão sanguínea, né? E eles também vão ajudar a controlar o volume de líquidos que correm nos nossos vasos sanguíneos. E de que forma isso acontece? A partir do momento que a gente ingere pouca água, vai acontecer o aumento da pressão osmótica do sangue. Tenham cuidado, tá? É pressão osmótica. Por que que há o aumento da pressão osmótica do sangue? Porque o sangue ele fica mais concentrado, tá? De solutos, tá certo? Então, quando diminui a quantidade de água que tem correndo nos nossos vasos, consequentemente vai haver o aumento da concentração de substâncias osmoticamente ativas, tá? Então, por isso que a gente diz que a pouca ingestão de água faz com que haja o aumento dessa pressão osmótica do sangue. E esse aumento da pressão osmótica do sangue vai enviar um sinal para o nosso hipotálamo, vai estimular os receptores, né, que ficam na região do hipotálamo, tá? E com esse estímulo, o hipotálamo vai, vamos dizer assim, mandar uma mensagem
para a nossa hipófise, tá? Mais precisamente, a neurohipófise, que é a parte posterior, a parte de trás da hipófise, tá? Porque a nossa glândula hipófise, ela é dividida na adenohipófise, que é a parte anterior ou da frente, e a neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise. Então, o estímulo lançado pelo hipotálamo, né, por esses receptores, vão, vamos dizer assim, desencadear um estímulo na região posterior da neurohipófise. E essa neurohipófise, ou parte posterior da hipófise, vai ser responsável pela secreção do ADH. O que seria ADH? É o hormônio antidiurético, certo? O nosso hormônio antidiurético, ADH, ele vai agir no rim, vai dar um comando para o nosso rim, né? Para que ele atue em que região? Para que ele atue, né, nos ductos coletores. Lembram do néfron? Né? O néfron que a gente estudou tão detalhadamente. Então, o hormônio ADH, ele vai dar um estímulo, né, aos nossos ductos coletores, para que esses ductos coletores, eles reabsorvam, né, mais água, tá certo? Ao invés de ele deixar a água ser eliminada por meio da urina, ele vai fazer com que haja mais reabsorção, ou seja, a urina vai ficar bem mais concentrada, tá? Então, as membranas aqui, né, que revestem, né, esse vaso aqui do ducto coletor, elas vão ficar mais permeáveis, né, para que a água consiga sair desse ducto aqui, tá? E consiga voltar para os vasos sanguíneos, tá? Então, o hormônio ADH, que vai atuar no rim, né? Ele vai dar o comando para que os ductos coletores eles possam se tornar mais permeáveis e reabsorvam ainda mais a água, tá? Feito isso, o que vai acontecer? Eu tô voltando, deixa eu passar aqui, desculpa, gente. Então, depois que os ductos coletores eles reabsorvem mais a água, o que vai acontecer? A água ela vai ser reabsorvida ainda mais em grandes quantidades, né? Maiores do que o que era reabsorvida, e essa água ela vai diluir, né? Ela vai diluir o nosso sangue, né? Porque o nosso sangue ele estava mais concentrado, com mais presença de substâncias osmoticamente ativas. Então, a água que foi reabsorvida, né, no ducto coletor e voltou para os vasos sanguíneos, ela vai diluir, né, aquele sangue concentrado, e com essa diluição vai haver a diminuição da pressão osmótica do sangue. Certo, gente? E aí, quando essa diminuição da pressão osmótica ela acontece, vai haver um estímulo, né, que vai ser dado lá no hipotálamo para que haja a inibição da produção do hormônio ADH, tá? Certo, gente? Desculpa, no hipotálamo não, na hipófise, tá? Porque a hipófise é que é a responsável pela liberação do ADH. Então, quando há a diluição, né, dessa concentração do sangue, né, com consequente diminuição da pressão osmótica, a nossa hipófise ela vai ser estimulada, né, ela vai receber um novo aviso
para que haja a cessação da produção do hormônio ADH, antidiurético. Certo? Deu para compreender, gente, esse processo aí do controle do volume plasmático? É só acompanhar a numeração, tá? Eu botei aqui a numeração e fui acompanhando para vocês, tá certo? Beleza? Então, vou continuar. E aí, a gente vai adentrar, né? A gente vai iniciar a parte da fisiopatologia, né? Que seriam as doenças que podem acometer os nossos rins. A primeira delas que a gente vai estudar é a lesão renal aguda, tá? Que antigamente era conhecida por doença renal aguda, tá? Hoje em dia recebeu uma outra nomenclatura, né? A nomenclatura mais atual, que é lesão renal aguda. Mas se vocês ouvirem DRA, né, que é doença renal aguda, é a mesma coisa, tá? A LRA, né, lesão renal aguda, ela é a redução ou a perda total da capacidade funcional do rim, né? E essa redução ou perda total, ela pode acontecer de forma temporária ou permanente. Então, o indivíduo, ele pode ter a diminuição, né, da capacidade funcional do rim ou a perda total, tá? E isso pode acontecer de forma temporária ou de forma definitiva ou permanente. Essa lesão, ela acontece de forma abrupta, ou seja, de forma muito súbita. Um dia você pode estar com seu rim funcionando plenamente e no outro dia você pode ter um comprometimento renal, né, que faça com que haja uma parada, né, ou uma redução da capacidade de filtração, né, desse rim, tá? Então, a grande característica da lesão renal aguda é a perda abrupta, né, ou a redução abrupta da taxa de filtração glomerular, que é TFG, certo? Essa lesão, ela atinge em torno de 5% dos pacientes que estão hospitalizados e de 15% a 80% dos pacientes que estão dentro de uma UTI, tá? Então, é o tipo de lesão, né, de doença que acomete, né, de 15% a 80% pacientes que estão, de 15% a 80%, né, dos pacientes que estão internados dentro de uma CTI, tá? Normalmente, o indivíduo que desenvolve lesão renal aguda, eles têm, né, rins anteriormente saudáveis, ou seja, ele não tem nenhum problema renal. E de um dia para o outro, ou de uma hora para outra, ele desenvolve essa lesão, né, essa redução abrupta da taxa de filtração glomerular, tá? A duração dessa lesão renal aguda, ela pode ser de alguns dias a muitas semanas, tá? E quais seriam as causas? O que é que poderia ocasionar o surgimento dessa lesão, tá? A primeira delas, a perfusão renal inadequada. O que seria perfusão? Perfusão é o fluxo sanguíneo, né? O sangue que chega no rim, ele chega de maneira inadequada, ele não chega, vamos dizer assim, num volume normal, tá? E geralmente essa perfusão renal inadequada, ela é classificada como uma lesão renal aguda pré-renal, ou seja, é uma lesão que aconteceu, né, que levou a um quadro agudo, né, de doença renal, mas que não foi por conta de um comprometimento dos rins. Foi uma lesão que impediu a chegada do fluxo sanguíneo ao rim. Então, por esse motivo, a gente diz que a lesão ela é pré-renal, porque ela aconteceu antes de chegar ao rim, tá? Foi algum fator, né,
que contribuiu para que houvesse a diminuição do volume sanguíneo. Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente, né, e perdeu muito sangue. Então, a diminuição do fluxo sanguíneo, né, por conta dessa perda, dessa hemorragia, pode levar a uma lesão renal aguda pré-renal, do tipo pré-renal, tá? Uma segunda causa de lesão renal aguda é quando o paciente ele tem alguma doença do parênquima renal. O que significa isso? Alguma doença do tecido renal, tá? Quando o paciente tem alguma doença que acomete o rim, né, o tecido do rim, a gente diz que a lesão é renal aguda, intrínseca ou lesão renal, tá? Que aconteceu devido a um problema no tecido do rim, tá? No próprio rim. E a terceira forma, né, a terceira causa de uma lesão renal aguda é a lesão por algum tipo de obstrução do trato urinário, que é o que a gente chama de lesão pós-renal. A lesão pós-renal é aquela que acontece em decorrência de um comprometimento que aconteceu na saída do rim, tá? Por exemplo, um paciente que tem um tumor, por exemplo, um homem que tem um tumor na próstata, né? E esse tumor cresceu e comprimiu, vamos dizer assim, o ureter, ou comprimiu a bexiga. E por esse motivo, o indivíduo ele não consegue eliminar, né? Vamos dizer assim, de forma adequada, né? O produto final, né, do metabolismo, né, que é a urina, e aí a gente diz que ele pode desenvolver uma lesão aguda, né, renal, mas do tipo pós-renal, porque aconteceu depois, né, da saída desse rim, tá? Foi algo que aconteceu depois, tá? Que obstruiu a saída da urina, né, do rim, tá, gente? Deu para entender essa classificação, né? A classificação lesão renal aguda, ela é classificada em pré-renal, renal ou pós-renal. E aí eu dei as explicações, né, de cada uma delas, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha, né, que eu trouxe para vocês com as diferentes causas, né, da lesão renal aguda. A primeira delas, né, a perfusão renal inadequada, que caracteriza uma lesão renal aguda do tipo pré-renal. Por exemplo, um indivíduo num quadro de desidratação grave. Por exemplo, um outro caso é num colapso circulatório, aquele paciente que sofreu processo de hemorragia, tá? O segundo tipo de lesão renal aguda é aquela que acontece por alguma doença do parênquima renal, né? E por esse motivo ela é classificada como lesão renal aguda do tipo renal ou intrínseca, né? Por exemplo, um indivíduo que tem uma necrose tubular aguda em decorrência de algum trauma, de algum processo cirúrgico, em decorrente de septicemia, tá? Indivíduos que sofreram um quadro de intoxicação por antibióticos potentes, indivíduos que tiveram que tomar contraste, fazer contraste para um exame, e esse contraste ele gerou um quadro de toxicidade e comprometeu o tecido renal, tá? E vários outros problemas que podem ocasionar uma doença do tecido renal, tá? Pessoas que têm lúpus, tá? Que é lúpus eritromatoso sistêmico, aquelas pessoas que têm lúpus podem ter o tecido renal comprometido, tá? E a lesão renal aguda em decorrência de obstrução do trato urinário. Por exemplo, aqueles indivíduos que têm o aumento, né, hipertrofia prostática, né, aumento da próstata, por conta de algum tumor, né, seja ele benigno ou maligno, tá? Pessoas que têm cálculo na uretra,
por exemplo, a uretra, ela é depois do rim, né? É um tubo que vai levar a urina, né? E se ele tem um cálculo que obstrui o fluxo dessa urina, ele pode desenvolver uma lesão renal aguda do tipo pós-renal, tá? Deu para entender aí, gente? E aí, quais são os achados clínicos laboratoriais, né? Que aqueles pacientes que desenvolvem lesão renal aguda, eles apresentam. Eles podem ter uma redução abrupta da taxa de filtração glomerular, pode apresentar pequenas elevações da creatinina sérica, que é a creatinina no sangue, tá? Pode ter ausência total, ou seja, de parar de urinar, que é o que a gente chama de anúria. Pode ter também a redução do volume urinário, né, para menos que 500 ml por dia, que é o que caracteriza a oligúria. Então, a oligúria é a diminuição do volume urinário e a anúria é a ausência, tá? O indivíduo também pode apresentar acúmulo de produtos nitrogenados, né? Quando a gente vai dosar o sangue, ele tem ureia aumentada, ele tem creatinina aumentada, ele tem ácido úrico aumentado. Ele pode apresentar edema, né? Em decorrência do acúmulo de líquidos. Também pode apresentar desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Porque ele tem acúmulo de água, mas de eletrólitos também. A gente viu que o rim, ele reabsorve, né? Vários íons, né? E se ele não consegue eliminar e reabsorve, então vai haver um aumento, né? De sódio, de potássio, tá? De vários íons. De cloro, pode então elevar vários íons. E também o indivíduo pode ter um problema de acidose. O pH do sangue, ele fica mais ácido, tá? Então, geralmente, esses são os achados, né, que os indivíduos que têm uma lesão renal aguda, eles podem apresentar. E como é que seria a terapia nutricional de um paciente que desenvolve uma lesão renal aguda? Com relação à cota de calorias, ela varia de uma dieta hipocalórica a uma dieta normocalórica. Então, de 20 a 30 calorias por quilo de peso dia, tá? Com relação ao aporte de proteínas, ele pode variar um pouco, né? O paciente que desenvolveu uma lesão renal aguda, mas que não foi necessário entrar em diálise, a gente dá uma dieta normoproteica, de 0,8 a 1 grama de proteína. Mas o importante é saber que o peso que a gente vai considerar é o peso ideal, porque esse paciente aqui que está mais estável, que não precisou entrar em diálise, né, o rim dele ainda preserva, né, um pouco de função, tá? Ele não perdeu totalmente a sua função renal. Ele tem ainda a função renal funcionante, mas está diminuída, tá? Então, a consequência disso é que ele pode acumular líquidos e o peso dele aumentar. Então, por isso que a gente tem que considerar o peso ideal do paciente, para a gente não dar muita carga de proteína para esse paciente, tá? Então, a gente calcula de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso ideal por dia. Mas, se o paciente ele entrou em diálise, ou seja, o rim dele parou totalmente, a gente tem que aumentar o aporte de proteína, tá? Porque o processo de diálise, ele vai depletar, ou seja, ele vai consumir as nossas reservas proteicas, tá? Então, pela diálise, o indivíduo ele vai perder proteína, tá? Aquela máquina de diálise faz com que moléculas, né, de aminoácidos sejam perdidas, tá? E por esse motivo a gente tem que repor. Então, por isso que a dieta é hiperproteica, porque aquela máquina ela vai sugar, tá certo? Essa cota de proteína.
Então, a gente vai ofertar de 1,5 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso ideal, porque provavelmente esse paciente aqui, ele também acumula, já que o rim, ele parou de funcionar totalmente, né? O acúmulo de líquido vai ser muito grande, tá? A ponto dele precisar de uma máquina para retirar o excesso de líquido, tá certo? Então, o peso, nesse caso de um paciente que tem lesão renal aguda, é sempre o peso ideal, tá? Com relação a outros, né, a outros nutrientes, né, e até mesmo ao líquido, o líquido a gente vai ter que sempre considerar qual o volume que o paciente urinou no dia anterior e acrescentar mais 500 ml, porque esses 500 ml é a cota mínima de líquido que é necessário para o corpo, né, para que ele funcione, desempenhe suas atividades, tá? Por conta de excesso, por conta das perdas, né? Por evaporação, tá? E por aí vai. Então, a gente vai, por exemplo, se o paciente ele urinou 500 ml no dia anterior, né? O dia inteiro ele só urinou 500 ml, quanto de líquido a gente vai ofertar, né? Hoje, a gente ofertaria 500 ml que ele urinou no dia anterior, mais 500 ml, o que daria de 1 litro de líquidos no dia de hoje, tá? A gente teria que distribuir esse líquido, 1 litro, hoje. Se no dia anterior ele tivesse, por exemplo, urinado 300 ml, aí seria ofertado 300 ml também? Ou é 500 independente? É 300 mais 500. É sempre o volume entendi, sempre 500. De 500. Esse 500 é uma constante, tá? Ele é fixo. Por exemplo, se ele não urinou nada, a gente vai ter que dar quanto? 500 ml de líquido, tá certo? Se urinou 100, é 500 mais 100. Aí vai dar 600, tá bom? Tá bom, obrigada. Com relação aos micronutrientes, a gente vai sempre observar, né? Repor os micronutrientes quando for necessário. Então, a gente vai ter que observar as perdas desse paciente, né? Se ele está perdendo, por exemplo, muito potássio, a gente vai acompanhar isso pelos exames de sangue, né? Se ele está perdendo muito sódio, por aí vai, tá? Então, a gente só vai repor se for necessário. E com relação ao sódio, a gente vai ter que também observar as perdas, como eu já falei, e a presença de edemas, porque a gente sabe que aonde tem sódio, tem líquido, porque o sódio, né, ele puxa líquido. Então, se o paciente está edemaciado e a gente ofertar uma dieta com muito sódio, né, a gente vai estar fazendo com que ele retenha ainda mais líquido. Então, a gente tem que observar quanto que ele perdeu, né, e a presença de edemas, tá? Geralmente, uma dieta para esses pacientes que têm lesão renal, geralmente é hipossódica. 2 gramas de sal por dia, de sal, não é de sódio, tá? Sal é o sal de cozinha, que é cloreto de sódio. Se for o sódio, apenas o sódio, o percentual é mais alto, tá? Então, sódio, a gente tem que sempre observar as perdas e a presença de edemas. Ok, gente? Então, vamos fazer o seguinte, a gente deixa lesão renal crônica para a próxima aula. E tem ainda 7 slides, tá? Senão vocês vão confundir muitas paradas. E já é 8h40, tá bom? Só queria tirar uma dúvida. Pode falar, Lívia. Quando a urina tá amarela, é porque tá ruim ou que tá mal? Quando a urina tá amarela, não significa necessariamente que você tenha um problema renal, mas que você está ingerindo pouco líquido. Então, a sua urina fica mais concentrada. Fica mais escura. Então, é preciso que você tome mais líquido, tá? Se você for uma pessoa saudável, né? Se você não tiver nenhum problema renal. Então, assim, se você é uma pessoa saudável, o maior parâmetro para você avaliar se você está bem hidratado é a cor da urina.
quanto mais escura fica a urina, mais desidratado você está, ou seja, significa dizer que você está ingerindo pouca água, tá? Certo, Lívia? Mas eu tomo 4 garrafas de água por dia. Oi? Mas eu tô tomando 4 garrafas de água por dia. Isso é o seu xixi, tá? Muito escuro? Às vezes sai escuro, às vezes sai claro. Então, no dia que sai mais escuro, pode significar que você bebeu pouca água nesse dia, tá? No dia que sai mais claro é porque você hidratou melhor, você tomou um pouco mais de água, tá certo? Tá, gente? Certo. Então, tá bom. Então, na próxima aula a gente conclui. A gente vai ver lesão renal crônica, né? E a gente vai entrar na parte de dietoterapia para doença renal crônica, tá? Que tem a parte de tratamento conservador e a parte para quem faz hemodiálise. Ou seja, para quem não precisa de diálise e para quem precisa de diálise, tá? Beleza? Então, gente, o que eu quero pedir para vocês? Que vocês façam um resuminho, porque isso vai contar, né, para ponto. Que vocês façam um resumo sobre doença renal aguda, tá? E enviem para o meu e-mail, ok? Mas a gente tem que usar a apostila como fonte ou de onde a gente quiser? Não, vocês vão ter que olhar por livro ou então por artigo, tá bom? Apostila não. E botem a referência para mim, tá? Uhum. É para ver se tem resumo? Oi? É um resumo. É resumo? De quantas páginas? Eu acho que Quantas linhas? no máximo 2 páginas, porque não precisa ser muito grande não, tá? 2 paginazinhas no máximo. Tá bom? Ok. Gente, boa noite para vocês, tá? E estudem, tá? Porque Boa noite. doença renal precisa ter muita atenção, tem muito detalhe, tá bom? Resumo sobre doença renal, o quê? Aguda, Ah, tá. tá bom? Tá bom. Tomara que eles podiam liberar essa aula até a próxima aula, né? Pra gente dar mais uma olhadinha, porque é um pouquinho complicado. Mas vamos ver. Mas eles liberam logo em seguida, não? Não, tem aula sua que não tá até hoje. Tem aula que entra, tem aula que não. Vou reforçar lá com o Fabrício com a Alice, tá bom? Tá bom, obrigada. Porque você explicou direitinho, mas aí a gente esquece. É bastante detalhezinho. Por isso que eu tô dizendo, tem que estudar. Porque doença renal é puxado, tá bom? Tá bom, obrigada, Fernando. Boa noite. Boa noite, beijinho pra vocês. Tchau, tchau.